versos do 31 ao 36. Hoje o pastor Frederico não está entre nós, porque nós estamos ajudando o pastor Célio, ali na Casa Verde, da Igreja Emanuel. Todo domingo está indo um pastor daqui ministrar lá, o pastor Ricardo já foi, nós enviamos o Siqueira também. Domingo passado eu estive lá e hoje a gente encerra com o pastor Frederico. Próximo domingo está vindo um Alexandro ministrar lá. Durante todo o mês de novembro nós estamos ajudando eles. Eles são uma igreja simples, mas são muito parceiros da comunidade Batista Terra Santa. Então nós estamos lá ajudando ele. Por isso que hoje o pastor Frederico não está aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versos do 31 até o 36, diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, lê comigo agora: se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Projeta o tema para mim, por favor. Vamos ler junto? A verdade que liberta. Na Bíblia há duas personalidades, e eu queria que você redobrasse sua atenção, porque o início é muito importante para a gente entender. Uma personalidade é a verdade. A outra personalidade, outra pessoa, é a mentira. E a própria Bíblia explica quem é a verdade e quem é a mentira. João 14, 6, Jesus diz assim: Jesus respondeu, leia comigo: eu sou o caminho, a verdade. Então, tudo que é de Jesus e relacionado a Jesus é a verdade. Só que também a Bíblia ensina lá em João 8,44, quem é a mentira. Vamos ler comigo? Vocês são do diabo, Jesus está dizendo aos fariseus, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quem que é a mentira? É o diabo. Então percebam que aqui há duas personalidades, duas pessoas. Um que representa a verdade e um que representa a mentira. Então podíamos falar assim: então é tranquilo, é só caminhar na verdade. É verdade, é só caminhar nela. O grande problema é que em Romanos 1, versos 25, Paulo explicando, ele vai dizer assim: ora, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, Paulo está explicando, vai existir ensinos e vai existir tanta forma de dissimulação que vão trocar Deus, ou trocar a verdade de Deus pela mentira.
E muitos serão enganados. Também em 2 Tessalonicenses, eu não vou ficar lendo, mas Paulo também vai explicar que muitos se perderam, muitos que eram da verdade, se perderam porque entraram na mentira. Então nós precisamos entender que existe na nossa vida, nesta terra, a verdade e a mentira. Bom, a pergunta é: como alguém pode caminhar na verdadeira liberdade sem perder a verdade? Como que nós podemos caminhar nesta terra sem perder a verdade de Deus? E aqui tem uma coisa importantíssima, né? Lá em João 18:37, Jesus faz esse João 18:37. Então Pilatos pergunta: então você é o rei? Diz Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isso nasci ao mundo. Lê comigo. Para dar testemunho da... Lê agora. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Tem uma forma simples de dizer que nós caminhamos na verdade. É só nós ouvirmos a voz de Deus. Uma coisa importante, meus amados irmãos, que na terra nós teremos sempre a sedução de sairmos da verdade e perdermos ela. Já já você vai entender isso aqui. Bom, pastor, então já está explicado como a introdução da pregação. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Tudo aquele que se desvia de Jesus entra na mentira e pertence ao diabo. Mas onde está o problema em nós? Bom, Jesus então explicou que o nosso problema é cardíaco. Então nós temos um outro problema para resolver. Mateus 15:19. Jesus disse assim: olha, pois é do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Está dentro do coração. Fala para quem está do seu lado aí: seu problema é cardíaco, meu filho. Fala para quem está do seu lado aí. Bom, pastor, por que então o nosso problema é cardíaco? Porque nós se desviamos tanto da verdade. Nós acabamos absorvendo tantas coisas erradas que o nosso coração está realmente com problema. E eu podia aqui enumerar inúmeros testemunhos de pessoas que, quando tiveram encontro com Jesus, estavam numa vida de perdição. Quem já foi um perdido aqui e teve um encontro com Jesus? Muita gente. Vamos aplaudir a Deus por isso? Louvado seja Deus. Bom, então tá bom, pastor, olha, dá uma receita para a igreja aí. Como é que nós podemos realmente viver nessa terra sem perder a presença de Jesus? Eu vou explorar 4 pontos que eu gostaria que você gravasse. Primeiro tópico, ela vai projetar, vamos ler junto comigo? Permanecer na palavra na condição de discípulo. Repete de novo. Permanecer na palavra como condição de discípulo. O que significa isso, pastor? Eu vou citar um exemplo. Normalmente as meninas, elas, quando estão dentro da casa, a mãe ensina várias atividades de culinária para ela. Eu acredito que aqui a maioria das meninas, as jovenzinhas, não se casam sem saber cozinhar todas as coisas e fazer. É assim, Rafaela? Você vai casar o ano que vem, né? Já sabe cozinhar? Bem, sua mãe fala que lá na sua casa você cozinha mais do que ela, né? Seu pai não passa fome porque você cozinha. Parabéns, tá? Por isso que o João já está mais gordinho do que era, né? Então percebam aqui, ó, a mãe, os pais
transmitem para os filhos algumas coisas fundamentais para a sobrevivência humana. Bom, na fé, o Senhor Jesus, Ele ensinou muitas coisas para nós, para nossa sobrevivência espiritual nesta terra. Nós precisamos entender que muito mais do que crer, é viver nos ensinos de Cristo. Repete comigo: eu creio, mas eu preciso caminhar nos ensinos de Cristo. E aqui, irmãos, quando se fala em discipulado, ou quando se fala em condição de discípulo, significa obediência e intimidade. Obediência. Eu vou citar um exemplo de novo de pais. Tem um mandamento que diz: honra pai e mãe, para que a tua vida vai ser boa, ou se a tua vida será boa. Se você não honrar, você vai quebrar a cara. Eu já falei outro dia que tem muitos casamentos que começaram sem a bênção do pai e da mãe, estão com problema. Então honrar pai e mãe é uma condição espiritual que Deus deixou. Bom, ok, Jesus ensinou um monte de coisa que nós precisamos obedecer. Para isso é necessário ser íntimos, ou seja, dizer que é cristão é fácil, né? Nós precisamos viver na intimidade dos ensinos de Cristo. Quem entendeu, diz amém. Sabe qual é os maiores problemas nossos espiritualmente? É saber e não praticar. Por exemplo, todo mundo sabe que relação sexual é só dentro do casamento. Então todo mundo devia esperar a hora de casar, casou e ter relação sexual. Mas o que acontece? Todo mundo sabe, mas faz tudo diferente. Aí você vê um monte de menininha com 13, 14, 15 anos, engravidando, não sabe o que fazer com a criança, cresce sem pai, e hoje tem um problema seríssimo de orfandade, filhos que estão crescendo, nem sobrenome de pai tem. Pastor, por quê? Desobediência aos ensinos de Cristo. E aliás, irmãos, os nossos maiores problemas na nossa vida, grava isso, 70% dos nossos problemas são devidos às nossas escolhas. 30% tem problema espiritual, tem ataque demoníaco, mas 70% é porque nós escolhemos errado. Fala para quem está do seu lado: você tem escolhido muita coisa errada, por isso tanto com problema. Bom, primeira condição que nós precisamos entender então, quer caminhar e ser feliz nessa terra? Quero. Então permaneça na palavra de Deus como discípulo, aquele que aprende, está ali aos pés do mestre e não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Segundo tópico, e esse aqui eu vou bater um pouco mais. Segundo, conhecer, lê comigo. Conhecer a verdade e viver esta libertação. É interessante que a gente vem aqui, chega na igreja cheio de problema, amém? Aí a igreja acolhe, é obrigação mesmo, ama, te recebe. Você vem aqui, chora, nós te acolhemos. Você confessa os seus pecados. Jesus perdoa ou não perdoa? Deus é misericordioso, perdoa. A gente fica feliz um tempo, e daí um tempo, volta de novo, tudo chumbado. Chumbado é uma expressão de levar tiro. Por quê? Porque fez tudo errado de novo. E o grande problema, irmãos, que a vida é assim, preste atenção, preste atenção, eu vou simular aqui um exemplo. Uma pessoa fez muita coisa errada. Ele foi lá, ele teve relação sexual fora do casamento, trabalhava numa empresa, mas deu nó no patrão, ele mentiu para os amigos, vendeu um carro de motor fundido, fez um monte de besteira. Aí chegou, teve encontro com Cristo.
Chegou, foi perdoado. Jesus perdoou. Ele levantou então, recebeu o perdão, começou a caminhar e ele voltou. Preste atenção agora. Tudo aquele lixo da primeira parte está colocado aos pés da cruz de Cristo. Aí ele voltou agora, viver a vida dele e ele esqueceu que tem uma palavra que ele precisa permanecer. Aí ele desviou dela. Quando ele caiu, todo aquele lixo voltou para as costas dele. E de novo ele chega na igreja todo moribundo, todo se arrastando, porque ele trouxe de volta toda a podridão da história dele. E ele chega tudo aqui arrebentado. Por quê? Porque não viveu a libertação que Deus deu para ele. Quem entendeu diz amém. Tem outro caso também, que acontece muito, e é importante entender. Eu vou pegar um exemplo bem forte. Os meninos chegaram aqui na casa usuários de droga. Vou pegar um exemplo dos meninos. Aí eles vêm, faz o tratamento, recebe todo o atendimento, conhece Deus, sabe que Deus perdoou, e todos os pecados dele, a podridão, está colocado aos pés da cruz de Cristo. Eles estão perdoados, estão ou não estão? Amém? Mas é o seguinte, eles têm mania de masoquismo. Ah, eu sou um coitadinho. Deus não me ama. Espera aí, você já entregou a vida para Jesus? Já. Deus te perdoou. Não, mas olha, eu não tive pai, não tive mãe. Eu sou sofrido. Mas você já não recebeu o amor de Deus? Eu recebi, mas... Olha, conhece a verdade e viva essa libertação, meu filho. Caminhe com Cristo, dê passos na fé, creia, viva isso. Jesus já te libertou, você está perdoado, viva como filho de Deus. Você não é escravo, irmãos. Amém, querido? Quem entendeu diz glória a Deus aí. Tem muita gente que está na igreja, foi limpo, já perdoou, Deus já lavou no seu sangue, mas parece que você gosta de ficar carregando essa podridão nas costas. Irmãos, Deus nos chamou para sermos livres. Aliás, Jesus veio nessa terra com dois, muito mais que isso, mas eu vou explicar aqui agora, com duas vidas. Jesus nos deu duas vidas. Repete comigo, Jesus me deu duas vidas. A primeira, vida em abundância. Segunda, vida eterna. Você não está na vida eterna ainda, mas você já está na vida em abundância, em nome de Jesus. Mas tem gente que gosta de ficar carregando lixo. Ai, pastor, mas eu fui um ladrão. Eu sei. Eu roubava, pastor. Eu sei que eu roubava. Mas você não rouba mais? Não. Então viva essa liberdade. Não, pastor, mas eu fui ladrão. Cara, larga a mão disso. Deus já se libertou, vai viver a sua vida, deixa de ser escravo. Agora, preciso lembrar que tem dois tipos de gente: o que volta e faz tudo de novo e volta a carregar, e aqueles que não faz, mas não quer se libertar. Quem entendeu diz amém. Irmãos, Jesus veio para nos dar vida em abundância. Você já foi livre? Quem é livre aqui já? Levanta a mão aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso? Agora, já foi livre, irmãos? Viva essa liberdade em nome de Jesus. Chega de ficar reclamando. Terceiro tópico. A liberdade, lê comigo. A liberdade concedida por Cristo é graça e poder transformador. Diz assim: Deus é graça, e pela sua graça e pelo seu poder Ele me libertou. Bom, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a libertação não é uma conquista humana, ela é uma obra de Deus, ela é uma obra do Filho de Deus. É pelo sangue de Jesus que lava todos os nossos pecados. É pela morte de Cristo na cruz que nós somos resgatados por Deus.
Você não deve nada ao inferno se você entregou sua vida a Cristo. Você não deve nada ao diabo. Todo documento, toda escrita que havia contra nós foi cancelada. Deus cravou na cruz. E ali você está pago todos os seus pecados. Quem aqui crê nisso, diz glória a Deus. Beleza, pastor? Mas e aí? Aí é o seguinte: você vai voltar a viver na escravidão agora, se você quiser. Por quê? Porque a escravidão é todos os nossos pecados que nós cometemos, gerado pelos nossos erros. Por isso que eu citei, tudo que acontece conosco, você vai em algumas igrejas por aí, tudo é do diabo. Biblicamente falando, 70% nossa responsabilidade, nossa escolha. 30% tem mesmo ataque. Não vou dizer que não tem. A gente perdeu uma filha de uma forma trágica, foi um ataque maligno. A gente sabe disso. Mas 70% é nossas escolhas. Quem tem aqui bastante problema no casamento aí? Levanta a mão. Olha, ninguém tem. Que coisa. Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso? Meu Deus. Bom, quem tem problema no casamento é só nós e o Weiner e ela. Nós fomos no encontro de casais, vocês não sabem, né? Mas nós fomos no encontro de casais em Campo Grande, sexta, sábado, terminou hoje na hora do almoço. E o encontro, uma escola de cura para casais. Porque nós temos bastante problema e Deus abençoou que livrou nós de tudo lá. Mas se você... Ninguém tem problema aqui no casamento, não? Eu tenho. Quem tem problema no casamento aí, levanta a mão. Uma criou coragem aqui, outra ali, outro lá, outra ali. Bom, eu tenho uma palavra de consolo para você. Quem escolheu a sua mulher ou seu marido foi você, não mandei escolher errado. Azar é seu que escolheu errado, né? Deus me mandou essa pessoa. Não, quem escolheu foi você. Porque a parte de Deus é colocar no nosso coração os sentimentos. Deus já deu. Agora quem vai escolher somos nós. Porque se Deus tiver que escolher uma pessoa para nós, o que nós estamos fazendo nessa terra? Então Deus deixou várias mulheres, vários homens, e falou assim, está aí os abençoados, escolhe. O grande problema, que e eu não quero entrar nessa área, mas nós escolhemos com muito julgo desigual. Quantos que são de Deus escolhem outra pessoa do mundo, e aí sofre, aí a menina está na igreja, sabe que precisa respeitar a palavra de Deus para ser abençoado, aí ela vai escolher o menino lá no botequim da esquina, e vai levar pancada. Bom, resumindo, nós precisamos entender que a escravidão é gerada pelos nossos próprios erros. Amém, irmãos? Amém? Eu vou citar alguns exemplos. Vocês sabiam que tem uma pesquisa? O maior número de presidiários do Brasil são evangélicos? Sabiam disso? Sabiam? Você pode ir na cadeia que tem um monte de evangélico lá. Verdade. Tanto é que os cultos tem na igreja, na cadeia de monte. Tem mas muitas pessoas evangélicas. Existe uma equipe, né? Eu estava lendo esses dias uma reportagem. Existe uma equipe lá no Rio de Janeiro, que eles defendem lá o bairro dele, lá, a favela deles, com fuzil na mão. E eles são tudo evangélicos. Inclusive o pastor ora abençoando a vida deles, né? É estranho falar isso, né? Mas como assim? São evangélicos, mas tem um fuzil para matar o outro, lá tirar a vida do outro. É estranho isso, irmão. É muito estranho. Nós somos evangélicos, mas existe ainda no meio do mundo cristão muitas famílias que mesmo sendo evangélicos têm problema gravíssimo com adultério. Tem muitos evangélicos que têm problema gravíssimo com vício. Tem muitos que são evangélicos, mas tem problema gravíssimo com caráter, conduz a sua vida de forma irregular. E é interessante, irmãos, que uma pessoa, presta atenção aqui, né? Você é evangélico, você vive da verdade ou da mentira? Da verdade. Então, quando você vai vender um carro, como é que você procede? Mas está fundido o motor, e agora?
Ah, eu vou empurrar isso aqui para frente. Uai, você está sendo do diabo. O que é verdade, tem que avisar que o motor está fundido. E tem muita gente que se diz evangélico e faz muita atrocidade. Irmãos, preste atenção. Você pode até enganar uma pessoa, mas a Deus a gente não engana. Desculpa te falar, eu queria que você refletisse os problemas que tem na sua vida hoje. Preste atenção nisso. Perceba que você, quando está caminhando com problema, é porque em alguma coisa nós estamos em desobediência a Deus. Preste atenção nisso. Ah, pastor, mas tudo que eu ponho a mão não funciona. Olha, tem alguma coisa errada, porque o Salmo de número 1 fala que o justo, tudo que ele põe a mão, empreende, ele é abençoado. Ele é como uma árvore plantada ao lado do riacho, e todo o tempo a sua folha permanece verde. Ou seja, quem é justo recebe bênção. Quem sai da bênção leva pancada. Quem entendeu diz amém. Bom, esse tópico nós precisamos entender isso aqui. A obra de liberdade que Cristo nos deu, que transforma a nossa vida, ela é poder de Deus, mas ela precisa ser mantida. Nós não podemos voltar a ser envolvido com os nossos erros, irmãos. Quarto e último tópico para mim poder encerrar. Eu quero ministrar um tempo de oração. Lê comigo. Permanecer na palavra de Cristo é a vida eterna. Projeta João 17:3. Por favor. Lê comigo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus é a nossa vida eterna, irmãos. Quem crê nele tem a vida eterna. Amém? 1 João 2, 24 e 25. 1 João. Vamos ler comigo? Todo mundo junto, vamos lá? Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio. Se é o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão. Perceba essa palavra, esse verbo, permanecer. Vocês permanecerão no Filho e no Pai. Como nós permanecemos? Quem permanece na palavra. E se eu sair da palavra, perde. Por isso que falo, olha, tudo que permanece em vocês, eu vou até parafrasear, a palavra que ouviram desde o princípio, e lembra disso, se vocês permanecerem nesta palavra, vocês vão permanecer no Filho e no Pai. Para completar, verso 25, esta é a promessa que Ele nos fez. Que promessa é? A vida eterna. Bom, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Aqui é uma igreja, e é fácil dizer que uma igreja cristã, ela tem a palavra da verdade. A verdade não está na placa, a verdade não está no pastor, a verdade não está no padre, a verdade está em Cristo Jesus e nessa palavra santa. Mas pastor, por que será que dentro de uma mesma igreja, um grupo de pessoas vivem de uma forma tão abençoada e o outro não? Será que Deus seria injusto de abençoar o A e amaldiçoar o B? Não. Não. Eu vou fazer uma explicação simples. Um pai e uma mãe têm 2 filhos. E aí os 2 filhos têm 4, 5 anos. E aí o papai acabou de capinar o quintal. Só que o quintal estava muito sujo, estava cheio de carrapicho. E aí a mãe fala para os 2 filhos, olha, não vão lá no quintal descalço, que seu pai acabou de capinar e está cheio de semente de carrapicho. Os 2 estão sabendo, eles estão brincando. Mas um fala assim, quer nem saber da mãe. E vai lá descalção, tudo bonitão, e pisa no carrapicho. O que vai acontecer? O que vai acontecer?
E carrapicho dói. É porque a mãe não ama? É porque o pai não ama? Foi por causa disso? Não. O que aconteceu aqui? Desobediência. Saiu da ordem, saiu da lei, não permaneceu na palavra. É assim nossa vida. É assim, é muito simples de entender. Por isso que eu citei, olha, Deus ele respeita as bênçãos dessa terra. Tudo que ligar aqui, ligar lá. Então, você quer ser feliz? Quero. Ou então, primeiro, comece obedecendo a lei de Deus. Mas não esqueça de obedecer os seus pais. Não esqueça de obedecer as leis civis. Não esqueça de obedecer as leis religiosas. Tudo isso aqui está vinculado. Ah, não, eu quero saber de meu pai, não. Olha, quem não respeita pai e mãe vai quebrar a cara. Se você não respeita a autoridade desta terra, vai quebrar a cara. Se você não respeita a autoridade do céu, vai quebrar a cara. Por isso que tem tanta gente sofrendo, simplesmente porque está fora da palavra de Deus. Eu vou encerrar dizendo uma palavra paternal, de pastor, uma palavra pastoral. É hora de nós, como igreja do Senhor, voltarmos a vivermos exatamente onde Cristo quer que nós permanecemos na sua palavra. Não se desvie nem para a direita, não se desvie nem para a esquerda, mas permaneça na palavra de Deus. Pastor, como assim? O ministério pode organizar. Pastor, como assim? Simples, filho. Se Deus disse para não roubar, não roube. Se Deus disse para não mentir, não minta. Se Deus disse para não enganar, não engane. Se Deus disse para não cometer relação sexual fora do matrimônio, não faça. Se Deus diz para você buscar Ele acima de todas as coisas, a prioridade, busque Ele. Pastor, por que isso? Porque Ele ama você. E o que Ele deixou escrito é para o seu bem. Se você estiver com sua mulher aí, estiver com sua família, sentado mesmo, pega na mão deles. Nós vamos começar a oração já. Mas eu queria que você sentado pegasse na mão da sua mulher ou dos seus filhos. Se você estiver sozinho, põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos agora. Lembra disso. Há uma palavra que não foi escrita por mim, por nós. Uma palavra que Deus deixou. E essa palavra significa obedecer e ter vida eterna. E eu gostaria que você no seu coração meditasse nessa noite. O que é que eu estou vivendo que não está em conformidade com esta palavra? O que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos procedendo, que não está de acordo com aquilo que Deus deixou? E aí eu queria que você agora, dentro do seu coração, reconhecesse o que está errado. E tem uma coisa que a Bíblia instrui. Quando você descobrir que errou, precisa arrepender-se e pedir perdão. Eu não sei o que você tem errado na sua vida. Eu não sei o que você tem feito na sua história. Mas eu sei de um Deus que Ele é capaz de nos lavar de todo o nosso pecado. Ele é capaz de limpar todo o nosso ser. Ele é capaz de mudar a sua história como mudou a minha história. Um dia trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. É interessante que trouxeram só a mulher, o homem não. E a lei dizia que a mulher que foi pega em adultério tinha que ser apedrejada e morta. E aí então chegaram diante de Jesus como lobos ferozes e disseram: olha, o que nós fazemos? E o nosso Deus, que é rico em misericórdia, diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos se afastaram, todos foram embora. E então Jesus perguntou para a mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Elas disseram: eles se foram, Senhor.
Aí Jesus deu uma ordem para ela, e esta ordem é para nós, nessa noite. Jesus falou assim: eu também não te condeno, mas ele diz: vai e não peques mais. A ordem de Deus para nós nessa noite é: vai depois desse culto e não faça mais os erros que você estava fazendo. A ordem é: viva a partir de agora como alguém que é livre, alguém que foi liberto, alguém que conheceu e permanece nessa palavra. Fica de pé em nome de Jesus, enquanto o ministério canta. Fique de pé.